Oi, gente! Vamos conversar mais um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre Gênesis e vou passar aí um tempo falando sobre Gênesis com vocês, né? Eu acho que Gênesis é o livro da Bíblia que, assim, toca no profundo do meu ser. Mas vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí, quando a gente vai para o princípio, aonde é o princípio? Gênesis, coisa linda, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e Deus se movia sobre a face das águas. Amém? E aí eu quero falar com você. Deus, ele não cria nada destruído, nada sem forma e vazio. Deus, ele não cria nada para estar destruído. Deus, ele cria tudo perfeito, porque ele é perfeito, amém? Então, quando a gente vê aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ele criou. Agora, o porquê que no versículo 2 já fala que está sem forma e vazio? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante é que ela ficou por algum motivo. E aí, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente entende que os anjos, né, em rebelião, foram lançados sobre a terra. Talvez nesse momento, a terra se tornou sem forma e vazia. Provável. Estudos, e aí você estude e pesquise sobre esse assunto, se aprofunde. Mas o que eu quero falar aqui nesse dia é que Deus, ele nos fez perfeitos. Só que em algum momento o diabo, ele vem e destrói aquilo que o Senhor fez perfeito. O diabo vem e coloca a mão. Só que aqui no versículo 2 a gente vê que a terra era sem forma e vazia, só que mesmo a terra sendo sem forma, vazia, destruída, a gente também vê aqui que sobre a face do abismo, havia trevas sobre a face do abismo, né? Então ela era sem forma, vazia e havia trevas. Olha aí. Só que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem vida. Tem vida. E aí a gente vê que desde o princípio, Deus, ele já era trino. Ele já era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vê um Deus que criou os céus e a terra, que a terra se tornou sem forma e vazia, mas havia ali o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. E aí... Tô orando. Ah, tá. Eu parei, gente, porque eu não sabia se ela estava entrando em mistério, se ela estava dormindo, o que estava acontecendo ali. Oh, Jesus. Mas aí, né, como é que eu estava falando? No livro de João, capítulo 1, que diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está falando de quem aqui? De Jesus. E quando a gente fala de verbo, o que é verbo, Ana Paula? Jesus. Ah, não, mas o que é verbo? O que é um Verbo verbo? tem vários significados. Eu tô com sono. Bom, o verbo é ação, né? Andar, falar, brincar é verbo. Então, quando aqui fala que ele era o verbo, quer dizer que ele era a ação que se movia no princípio. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui, quando a gente vai para o versículo 3, diz: haja luz. Qual é o verbo aqui? Haja. Haja. Ô, Eu não glória. estava nem te perguntando não dessa vez, tá? Mas isso aí é o haja, né? E aí houve luz. Então, a mão que se fazia trazer vida e a palavra, olha só como é interessante, né? O mundo, ele foi criado através da palavra. E através de uma palavra a gente abençoa ou amaldiçoa alguém. Para você ver como que a palavra, ela tem poder no mundo espiritual. A palavra criou o mundo. E as mãos poderosas de Jesus, porque ele é o verbo,
que deu forma a tudo que nós vemos hoje. E o que eu quero finalizar aqui para dizer para vocês é: Deus, ele criou perfeito. Deus, ele é santo e ele cria tudo perfeito. E ele criou você para ser perfeito, como ele é perfeito. Sede santo, pois sou santo, diz o Senhor. Porém, querido, se o diabo em algum momento da sua vida te destruiu, te danificou, há vida em você, porque o Espírito Santo paira sobre a face das águas e a palavra, o verbo, a ação, ele está presente na tua vida e na minha vida para, através dele, trazer à tona. E pode crer, antes o Senhor ele tinha criado os céus e a terra, mas depois da destruição que Satanás trouxe para a terra, Deus ele vem e ele não cria só o céu e a terra, ele cria muito mais do que isso. Ele reformula, ele reconstrói, ele molda com as suas próprias mãos e ele faz esse planeta que nós vimos hoje, cachoeira, mares, céu, lua, tudo lindo e perfeito. E o que eu tenho para dizer para você é que pode o diabo ter colocado a mão, ter destruído, ter feito ficar, né, sem forma e vazio, como diz aqui na palavra, que o Senhor ele vai vir como verbo e vai criar em você algo novo e vai restaurar e restituir muito mais do que o diabo tirou de você. Amém? Receba essa palavra nessa manhã, tarde, noite. Beijos.